Dia 11. O bom discípulo. Precisamos ser equilibrados na visão do discipulado. O centro do Evangelho é Cristo dentro de nós. O alvo de Deus é que cada um de seus filhos seja guiado pelo Espírito que hoje habita dentro do nosso espírito humano regenerado. O alvo do discipulado é levar as pessoas a experimentarem o controle de Cristo em suas vidas por meio do Espírito Santo. O alvo do discipulado é levar as pessoas a experimentarem o controle de Cristo em suas vidas por meio do Espírito Santo. Não temos discípulos nossos realmente. Não os temos para nós mesmos, mas para levar cada um deles a conhecer a Cristo. Todos são, na verdade, discípulos do Senhor. Nosso trabalho como discipuladores é levá-los a sentir, ouvir e perceber a voz de Cristo vivo dentro deles. Devemos ensinar o que o Evangelho diz a respeito de Cristo e da vontade dele se cumprindo em cada um. Temos a obrigação de ser modelos de vida, não para que eles olhem para nós, mas para que vejam a Cristo em nosso viver diário. Cristo é o centro de tudo. Ninguém é dono de ninguém, e tampouco o discipulado é um sistema eclesiástico, mas um relacionamento de vida. Não é questão de morar juntos, nem de ter uma intimidade tal a ponto de andar juntos o dia inteiro. Não é o discipulador que muda a vida do discípulo. Isso é obra do Espírito Santo e da palavra de Deus operando nele. Os que buscam muita intimidade supõem de maneira natural que é o homem que nos muda. Então imaginam que se ficarem suficientemente próximos e por tempo suficiente do seu discipulador, então eles serão outra pessoa. Mas intimidade só não resolve. Às vezes o que deve ocorrer é exatamente o oposto. Intimidade demais produz cegueira. Quanto mais íntimo se é de alguém, menos se vê suas falhas. Ser discipulador é estar presente nas questões que interessam. Em certas ocasiões é até saudável um pouco de formalidade, uma vez que a intimidade por si só faz perder um pouco do respeito. Não pode haver intimidade a ponto de perder o respeito. É importante haver certa dose de constrangimento quando a pessoa for falar certas coisas com o seu discipulador. Não devemos ter em mente a manipulação no discipulado, na tentativa de controlar a vida dos discípulos, ao ponto de definir hora para se deitar e levantar, ou que peso deve ter. Não é isso. O que o discipulador deve ensinar a quem anda com ele é caminhar com as suas próprias pernas. O discípulo não tem que depender do discipulador. A glória do pai é ter filhos que não dependam mais dele. A pior vergonha de um pai é ter um filho de 40 anos que não se casou, não saiu de casa, não fez nada por incapacidade de viver sozinho. Sejamos francos, isso é vergonhoso. Infelizmente, sei que há líderes felizes vendo discípulos que andam com eles há milhões de anos e que até hoje não conseguem fazer o que eles fazem. O discipulado não é uma mera amizade, mas sim um relacionamento voltado para um propósito, o propósito de ver Cristo sendo formado em uma pessoa para que ela possa se espalhar e gerar muitos filhos para Deus. Mas todos devem sempre se lembrar, o centro da nossa obra é o Espírito Santo, que é Cristo em nós. Todo líder de célula precisa ter um discipulador. Não apenas alguém que supervisione sua célula, mas alguém reconhecido como autoridade para ensiná-lo e conduzi-lo nesse caminho de aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, para gerar muitos filhos para Deus e edificar a igreja. Condições do discipulado. O Senhor colocou condições para alguém se tornar seu discípulo. Assim, alguém que hoje foi salvo ainda precisa se tornar um discípulo. Ser um discípulo de Cristo é caminhar no caminho do vencedor. A primeira condição que o Senhor colocou é que o discípulo é aquele comprometido com a palavra de Deus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João 8,31. Não há como discipular alguém que não deseja se comprometer com a palavra de Deus. A segunda condição
é que o discípulo deve ter a sua vida totalmente comprometida com o Senhor. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Lucas 14, 26 e 27. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Jesus também disse que a verdadeira característica de um discípulo é que ele produz fruto. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15, 8. Não é completamente o oposto do conceito natural? Alguns pensam que precisam se tornar discípulos para dar frutos, mas o Senhor diz que dar frutos é a condição para se tornar discípulo. Não se engane pensando que o fruto aqui é o fruto do Espírito. São os filhos que geramos para Deus. A quarta condição é que o discípulo é aquele que é comprometido com outros discípulos numa comunhão de amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 34 e 35. Sem esse amor, não somos conhecidos como discípulos, simplesmente porque não o somos. A última condição é que o discípulo é aquele que faz discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 19 a 20. Essas foram as condições colocadas pelo Senhor. Mas gostaria de ver ainda algumas características de um bom discípulo dentro de um relacionamento de discipulado. Quero lembrá-lo que todo líder de célula precisa ser um discípulo. Sem essa cobertura espiritual e essa relação de submissão, a obra de Deus pode ter muitas perdas. O líder de célula que se recusa a ser um discípulo não pode liderar na casa de Deus. Entretanto, muitos líderes não recusam abertamente o discipulado, mas assumem atitudes que não são próprias de um discípulo. Entre os líderes de célula existem 3 tipos de discípulos: os egocêntricos, os pródigos e os produtivos. Letra A. Os discípulos egocêntricos. O discípulo egocêntrico é aquele que entra e sai do relacionamento livremente, não tem compromisso, quer aprender por osmose, apenas ficando perto, como se fosse receber por transferência. Certamente que só por você estar em nosso meio, algo espiritual já afeta a sua vida. Na verdade, existe certo nível de osmose espiritual, mas isso somente não é suficiente. Esse tipo de discípulo, quando recebe uma correção por não ter compromisso, normalmente procura outro discipulador, outro pastor, outra igreja. Tem gente que não suporta ser contrariado, foi mimado demais desde o nascimento e não suporta ser confrontado, pois percebe toda repreensão como rejeição. Outros são orgulhosos, se acham tão extraordinários que não admitem que suas opiniões possam ser rejeitadas. Não aceitam que o discipulador fale sobre a vida deles. Distanciam-se quando seus discipuladores estão passando por dificuldades, pois esperam alguém perfeito, extraordinário. Essa é uma expressão do ego. Eles creem que somente alguém muito extraordinário possa discipulá-los, e somente alguém muito genial possa ter a ousadia de rejeitar suas ideias. Além disso, é preciso ser alguém perfeito para ter autoridade para exortá-los. A primeira condição do discipulado é tomar a cruz. É impossível discipular alguém assim, mas nossos líderes carregam muitos discípulos egocêntricos assim nas células e nos grupos de discipulado. É preciso que sejam confrontados rapidamente para que se posicionem.
Caso contrário, trarão peso e cansaço na vida do discipulador e ainda contaminarão suas células com atitudes erradas. Letra B. Os discípulos pródigos. Estes buscam a credibilidade da posição e não a correção. Eles procuram estar na estrutura da igreja só por causa da credibilidade da posição, mas não admitem ser corrigidos. Usarão o nome e a influência do discipulador para manipular outros em algum relacionamento na célula. Ele sonha em ser discípulo de um pastor, não porque deseja ser pastor, mas porque na cabeça dele aquilo traz prestígio. Eles querem o que o discipulador conseguiu, mas não o que ele aprendeu. Eles desejam reputação e reconhecimento sem preparação e sem preço. Os discípulos pródigos só pensam no que podem obter de vantagem. Estão apenas procurando o prestígio de um cargo ou posição. Querem o status, mas não querem a sabedoria, a revelação, o conhecimento, o encargo e ter o mesmo coração do discipulador. Isso é terrivelmente demolidor quando acontece na vida da igreja e não é corrigido. Quem quer ter posição tem um caminho para trilhar. Só pode ser pastor aquele que foi aprovado por Deus. Você consegue perceber que o problema aqui é o mesmo? O ego. Só que nesse caso a pessoa até aceita algumas condições do discipulado, mas os motivos do coração não são puros. Ela fica anos conosco e parece que nunca realmente absorveu a visão e o nosso encargo pela igreja. Letra C. O discípulo produtivo. Ele toca no coração de Deus e consegue ser frutífero e abundante. Possui coração de servo e vê o discipulador como presente de Deus, como instrumento de Deus na vida dele. Entende que o discipulador será a boca de Deus para falar-lhe e se abre para receber instrução através dele. Não é uma questão de cargo, nem tampouco ele pensa que o outro é perfeito ou que sabe de tudo. É um relacionamento de vida. Ele entende que o canal que Deus tem escolhido para lhe falar é a sua liderança, seu discipulador, e não o vê como fardo, como alguém a quem está obrigado a se submeter. Ele não toma decisões sem ouvir sua liderança, e como verdadeiro discípulo, honra seu discipulador não sendo independente, participando-o do que está acontecendo em sua vida, estendendo-lhe a mão quando sua liderança estiver em dificuldade. Ele não tem a postura só do venha a nós, mas tem a posição também de ser um instrumento de bênção na vida da sua liderança. Ele é o que eu chamo de bom discípulo. A respeito desse discípulo, quero apresentar 7 características. Características de um bom discípulo. Número 1. O bom discípulo reconhece que o seu discipulador é instrumento de multiplicação e crescimento. O discipulado só se desenvolve quando é baseado em reconhecimento e não unicamente em respeito. O respeito está ligado ao cargo, título, posição ou meramente educação, mas o reconhecimento é a percepção da unção sobre a vida de alguém. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. O discipulado é um relacionamento e uma ligação espiritual. Não é uma questão de hierarquia, nem uma relação baseada na superioridade de um e na inferioridade do outro. É um vínculo espiritual. Naquilo que é delegado aos meus discípulos fazerem, eu me submeto a eles e não passo por cima. O que eu tenho não é para oprimi-los, mas para enriquecê-los. Outro dia, um discípulo foi convidado a escrever uma matéria para um jornal e ele usou como base uma mensagem minha para a matéria. Sempre digo que aquilo que passo aos meus discípulos é deles. Ele publicou a matéria no jornal e colocou o nome dele embaixo. A matéria repercutiu por toda a cidade e os seus discípulos ficaram orgulhosos dele. Quem precisa saber que o esboço fui eu que lhe dei? Estou aqui para dar o que tenho e não para sugar.
O que quero é ter o privilégio de poder dar algo que eles possam desfrutar. Esqueçamos a visão de hierarquia, de um maior do que o outro, que haja entre nós uma competição para ver quem é o melhor servo. O discipulado só se desenvolve quando é baseado em uma relação de reconhecimento e não apenas de respeito. Respeito é uma relação baseada no título. Temos respeito por autoridades. As igrejas estão levantando novos títulos porque suas estruturas estão baseadas neles. Mas essa não é a nossa realidade. Aqui não somos reconhecidos por causa do título. O título não é nada, mas o ministério sim. Existem políticos evangélicos que nunca tiveram rebanho na vida, mas têm título de pastor. Para quê, se não para angariar os votos dos fiéis? O reconhecimento é mais importante que o mero respeito humano. Reconhecemos unções, mas respeitamos posições. Respeito é importante, mas reconhecimento é superior. Respeito é compulsório, o reconhecimento é do coração. É possível respeitar alguém e não reconhecer unção alguma sobre ele. É importante que você reconheça seu discipulador como um canal de Deus para ensinar-lhe algo. Quando você tem essa postura simples e humilde, Deus o honra. O reconhecimento é a percepção da unção que flui através da vida daquela pessoa. Tenha em alta consideração o seu discipulador, dê a ele a posição de honra, mas não se torne tão íntimo a ponto de perder o respeito por ele. Número 2. O bom discípulo procura estar com o discipulador. Precisamos lembrar que Ruth era nora de Noemi. Hoje, muitas noras nem sonham em ter sua sogra como discipuladora, mas Ruth era uma discípula. É notável sua atitude de estar com Noemi a qualquer custo. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. Normalmente lemos esse versículo em casamentos, mas ele não foi proferido em um casamento. Foi a atitude de uma discípula para sua discipuladora. Não existem muitos discípulos como a gente imagina, e talvez você deva avaliar melhor seu relacionamento de discipulado. A atitude mais comum é a do discípulo melindroso, que fica bicudo no meio da igreja, dizendo que foi abandonado, que o discipulador não liga para ele. O verdadeiro discípulo quer ficar sempre junto e não aceita ser mandado embora. Há um pensamento de que é o discipulador que deve ficar procurando o discípulo o tempo todo, mas isso é um desequilíbrio. O discípulo é quem precisa ir atrás. Somente os orgulhosos é que não vão atrás de ninguém. Discípulo reconhece no discipulado algo que ele precisa e vai atrás para receber. Se você der uma resposta correta na posição onde está, será promovido em Deus. Você consegue perceber o ego aqui? Eu, que sou tão importante, não posso ir atrás de ninguém. Ele é que deveria se sentir honrado em ter-me como seu discípulo. Um discípulo que nunca procura seu discipulador ainda não negou o próprio ego e vive mergulhado no próprio orgulho. Número 3. O bom discípulo segue a direção do discipulador. Nos dias da lei de Moisés, a pessoa que se recusava a seguir a palavra ensinada pelo sacerdote deveria ser eliminada. Hoje em dia não eliminamos ninguém, mas precisamos afastar tal pessoa da liderança e do meio dos discípulos, porque ela não ouve a direção. Aquele que não tem o coração de discípulo e não se esforça para seguir a palavra, não está qualificado para estar na comunhão. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor, teu Deus, nem ao juiz, este morrerá, e eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo o ouça. Tema e jamais se ensoberbeça. Deuteronômio 17, 12 e 13. É por causa da soberba, do orgulho e da arrogância que as pessoas rejeitam dar ouvidos ao sacerdote.
Se você não reconhece sua liderança como sendo homens e mulheres de Deus, então deve procurar aquela liderança que você reconhece. Não deve ficar preso a um nome, denominação ou tradição. Uma vez que você encontre alguém que reconhece, submeta-se a ele. Receio, porém, que você nunca encontrará essa pessoa, porque não há ninguém tão extraordinário que seja digno de ensinar algo para você. Por isso, submeta-se àqueles que são gente comum como nós, mas que foram levantados por Deus. Número 4. O bom discípulo não oculta o seu coração. O bom discípulo não possui uma vida dupla. Se há problemas, ele se abre imediatamente para ser ajudado e corrigido. O discipulador, porém, não deve ser xereta com a vida dos discípulos. Não deve ficar especulando, mas deve estar aberto a ouvir aquilo que ele quiser compartilhar. No entanto, esse compartilhar tem que ser iniciativa do discípulo. Não me refiro aqui a segredos apenas, mas aflições, angústias, dificuldades e pressões. Número 5. O bom discípulo abre suas dores com o discipulador. Uma cena bonita é ver Davi procurando Samuel para abrir seu coração e compartilhar suas dificuldades. Assim, Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá. E lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. 1 Samuel 19:18. Saul tinha tentado matá-lo. Havia prometido sua filha como esposa e depois a deu para outro, e agora o estava perseguindo. Davi certamente estava triste com tudo o que Saul lhe fizera. Então fugiu, procurou Samuel e contou-lhe tudo. Samuel foi instrumento de Deus na vida de Davi. Você tem um Samuel em sua vida com quem pode compartilhar suas aflições, perseguições e lutas? O discipulador é a pessoa certa para você abrir suas dores. Lembre-se, porém, que a atitude dele nem sempre será a atitude do seu melhor amigo. Seu melhor amigo é a sua torcida organizada, mas seu discipulador é o seu técnico. Seu melhor amigo está pronto para elogiar sempre, mas seu discipulador quer mostrar-lhe os erros para que você os corrija. Seu melhor amigo não está aqui para criticá-lo, mas o seu discipulador vai realçar suas falhas para que você possa avançar. Você deve ter irmãos próximos que são grandes amigos, mas não abra mão de ter um discipulador honesto. Número 6. O bom discípulo expõe claramente suas expectativas no relacionamento. Eliseu disse claramente o que desejava de Elias, a porção dobrada do seu espírito. 2 Reis 2:9. Eliseu expôs a Elias exatamente o que ele queria, e Elias também foi bem claro em sua resposta. Como discipuladores, temos que ser honestos. Se, por exemplo, você tem um discípulo que deseja ser pastor, mas você não é, você não pode levá-lo a isso, porque não pode levar seu discípulo a ser o que você não é, e nem aonde você não chegou. Você precisa ser honesto com ele e dizer que não pode suprir as expectativas dele. Muitos discipuladores serão apenas um trampolim para os seus discípulos. Outros, porém, talvez continuarão como discipuladores para o resto da vida. Não tenha pretensão de ter um único discipulador por toda a vida. Você terá muitos na medida em que avançar no ministério ou se tornar mais velho. Por exemplo, você tinha um discipulador quando era solteiro, mas agora você se casou, mas ele ainda é solteiro. Diante das suas novas necessidades e experiências e diante da incapacidade dele de ajudá-lo, é necessário um novo discipulador. Tudo isso é normal e bom na vida da igreja. Número 7. O bom discípulo recebe o manto do seu discipulador. 2 Reis 2, 9-14. Deus vai dar a você tudo o que o seu discipulador tem. Creio que há uma má interpretação no texto de 2 Reis 2 a respeito da porção dobrada. Nunca vi ninguém recebendo porção dobrada de nenhum ministério. Eu creio que a expressão porção dobrada é uma referência ao direito da primogenitura.
O primogênito tinha um direito a uma porção dobrada da herança em relação aos irmãos, além de assumir a posição de liderança do pai na família. Se houvesse porção dobrada e isso estivesse acontecendo nos últimos 2000 anos, estaríamos vendo hoje ministros superpoderosos. Timóteo foi discípulo de Paulo e foi fiel. Se existe porção dobrada, então Timóteo deveria tê-la recebido, o que significa que Timóteo deveria ter sido e feito o dobro de Paulo, mas não foi. E o discípulo de Timóteo também não foi maior que Timóteo ou Paulo. O pedido real de Eliseu foi pelo direito de primogenitura, pois o primogênito era o sucessor. Só discípulos genuínos tornam-se sucessores do discipulador. O primogênito tem direito ao manto de autoridade, de sabedoria e também de poder. Eliseu não era o único discípulo de Elias, mas ele desejou e se tornou seu sucessor. Não temos nada de especial, nada de melhor que os outros, mas acredito que o que tem diferenciado este lugar é o coração dos nossos líderes, um coração simples e faminto da glória de Deus. Essa simplicidade tem que ser mantida, por isso lancemos fora todo o coração soberbo, arrogante, deixemos de falar de nós mesmos, que outros falem de nós, mas quando for para nós mesmos falarmos, digamos que não estamos satisfeitos e queremos mais no Senhor. O mover de Deus passa quando as pessoas acham que já chegou. Convém-nos saber as coisas achando que nada sabemos, segundo a palavra de Deus, 1 Coríntios 8:2. É bem mais alimentado aquele que cultiva sua fome e não o que fica dizendo quão saborosa é sua comida. Avivamento é buscar avivamento. Quando uma igreja está buscando o mover de Deus, é porque ela está no mover de Deus. Mas quando ela pensa que o mover chegou e começa a anunciar isso, é porque o mover acabou. O segredo do mover de Deus é a fome, o apetite, o anseio. Há um poder no vazio. Só o que está vazio é que pode ser cheio. O que está cheio não pode se encher mais. Somente o que não tem é que irá receber.